Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. Medidas administrativas e penalidades. Qual a diferença entre elas? Quem é que pode aplicar? Aguenta aí que depois da vinheta a gente vai conversar mais sobre isso. Pessoal, medidas administrativas e penalidades. Eu já adianto para vocês que são coisas totalmente diferentes e que muita gente confunde. Então, sem mais delongas, vamos estudar aqui o que diz a legislação de trânsito a esse respeito. E eu começo trazendo para vocês a respeito das medidas administrativas. Elas estão previstas aqui no artigo 269 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o seguinte, que a autoridade de trânsito ou seus agentes preste atenção nisso daqui. Na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. E temos aqui um rol de todas as medidas administrativas possíveis. Temos aqui algumas que são mais conhecidas, como por exemplo a que está no inciso 1, que fala da retenção do veículo, ou seja, pedir ali para aquele condutor aguardar, reter o veículo no local até que certa providência seja tomada. Uma outra medida administrativa muito conhecida, remoção do veículo a depósito, que é quando aquela irregularidade não pode ser sanada ali no local da abordagem. Recolhimento da carteira nacional de habilitação, recolhimento da permissão para dirigir, recolhimento do certificado de registro, recolhimento do certificado de licenciamento anual. O inciso 7 foi vetado. Inciso 8, transbordo do excesso de carga, realização de testes de dosagem de alcoolemia, recolhimento de animais, realização de exames de aptidão física, mental, de legislação de prática de primeiros socorros e direção veicular. Temos uma previsão muito importante aqui no parágrafo 1º desse artigo, que fala que a ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. Parágrafo 2º. As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a essas. O restante aqui, pessoal, pelo menos para esse vídeo, não nos é interessante. E eu gostaria de trazer agora para vocês, logo na sequência, uma previsão lá da parte geral do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que até o momento de gravação deste vídeo está vigente por meio da resolução do CONTRAN 985 de 2022. Por que eu quero trazer para vocês o que está escrito lá? Porque eu considero que ali é a melhor explicação, ou seja, a explicação mais perfeita para o que são as medidas administrativas. Vamos conferir aqui agora. Aqui no item 8 do manual, nós temos o seguinte, que as medidas administrativas são providências de caráter complementar, exigidas para a regularização de situações infracionais, sendo, em grande parte, de aplicação momentânea, e tem como objetivo prioritário impedir a continuidade da prática infracional, garantindo a proteção à vida e à incolumidade física das pessoas. E atenção, não se confundem com penalidades. Está vendo como são coisas totalmente distintas? Compete à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e seus agentes aplicar as medidas administrativas considerando a necessidade de segurança e fluidez do trânsito. Pessoal, explicando brevemente para vocês aqui de uma forma muito simples o que são as medidas administrativas. São providências que a autoridade de trânsito ou seus agentes ali durante a fiscalização devem tomar. Para quê? Para impedir que aquela infração acabe acontecendo. Vamos citar aqui alguns exemplos práticos. Imagine aquele condutor que foi flagrado, foi abordado, conduzindo um veículo sem estar utilizando o cinto de segurança, ou ele, ou até mesmo os passageiros daquele veículo. Lá no artigo 67 do CTB, nós temos a previsão que a medida administrativa para esta infração é a retenção do veículo até a regularização. Isso significa que o agente deve oportunizar ao condutor para que ele seja liberado, que ele coloque o cinto, ou que os passageiros coloquem o cinto. Sem ele proceder desta forma, o veículo não pode ser liberado. Vamos para um outro exemplo. Infração de licenciamento vencido, lá do artigo 230, inciso 5 do CTB. Caso aquele condutor seja flagrado nessa situação e não tenha condições de regularizar o licenciamento ali no momento da abordagem, a medida administrativa para esta infração é a remoção do veículo para depósito, onde depois de regularizar ele vai poder reaver o seu veículo. E também, pessoal, temos algumas previsões de medidas administrativas, por exemplo, de retenção do veículo até que haja apresentação de condutor devidamente habilitado. Veja, é uma condição para que aquele veículo possa ser colocado novamente em circulação. Por exemplo, muito comum nas infrações que envolvem habilitação, aquele condutor que não é habilitado, aquele condutor que está com a habilitação vencida, suspensa, cassada,
Temos também essa previsão na resolução que fala sobre a fiscalização de alcoolemia. Então podemos classificar que são providências que devem ser tomadas ali, no momento da abordagem, no momento da fiscalização. E eu achei muito importante o manual trazer essa previsão aqui, que não se confundem com penalidades, porque eu já vi algumas situações em que o agente de trânsito ele acaba se utilizando das medidas administrativas como uma forma de punir aquele condutor. Um exemplo disso é quando a infração traz que se deve ali apresentar um outro condutor habilitado para que o veículo seja liberado. Eu já vi muitas situações do agente nem aguardar e já promover logo a remoção do veículo ao depósito. Tem que tomar um certo cuidado com isso, porque se a infração prevê essa medida administrativa, o ideal é que ela seja cumprida. E não se pode confundir a medida administrativa como uma forma de querer punir, penalizar aquele condutor, porque penalidade é uma coisa diferente. E antes da gente prosseguir aqui para a explicação sobre penalidades, por que eu falei para vocês prestarem atenção aqui, ó? Porque quem pode aplicar as medidas administrativas são a autoridade de trânsito ou seus agentes. Quem é a autoridade de trânsito? A autoridade de trânsito é o dirigente máximo daquele órgão de trânsito. Citando um exemplo, o diretor do Detran, o superintendente do DR, o superintendente da PRF, o secretário de trânsito de tal órgão municipal. Então a autoridade de trânsito, ela também pode tanto fiscalizar como aplicar as medidas administrativas. João Paulo, fiscalizar, é isso mesmo? Tá com dúvida sobre o tema? Eu já gravei um vídeo sobre isso. Quem é que pode fiscalizar o trânsito? Falei também a respeito da necessidade de concurso público a depender da situação. E também os seus agentes, policiais militares, policiais rodoviários, a guarda municipal, os próprios agentes de trânsito daquele órgão e outros mais. Também falo sobre isso nesse vídeo que eu acabei de citar. Agora que você já sabe o que são as medidas administrativas e quem pode aplicar, vamos falar então das penalidades. Elas estão previstas aqui no artigo 256 do CTB, que diz o seguinte: a autoridade de trânsito. Opa! Você percebeu que aqui já não cita mais os agentes? Então quem é que pode aplicar as penalidades? Já temos uma informação importante aqui. Apenas a autoridade de trânsito, aquele dirigente máximo do órgão de trânsito. Na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades. E assim como lá no artigo 269, nós temos um rol de todas as penalidades possíveis. E tem algumas aqui que são muito conhecidas, muito utilizadas. A primeira penalidade é a advertência por escrito. Muita gente imagina que isso aqui é uma medida administrativa, mas não é. É uma penalidade. Uma penalidade que eu apelidei de colherzinha de chá, puxãozinho de orelha. Quando aquela infração é de natureza leve ou média, aquele condutor não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses, é possível que ele solicite a aplicação dessa penalidade, onde ele não vai ter que pagar a multa e também não vai ter os pontos atribuídos em seu prontuário. Uma outra penalidade muito comum é a penalidade de multa, que significa o valor pecuniário. Para cada infração de trânsito aqui prevista no CTB, existe ali um valor de multa, de acordo com a sua gravidade. É a mais comum. Uma outra penalidade possível, a suspensão do direito de dirigir. O inciso 4 ele foi revogado, falava de apreensão do veículo, já tem vídeo aqui no canal a respeito disso. Quer saber o que aconteceu, desde quando foi revogado? Dá um confere, vou deixar o link aqui na descrição também. O inciso 5 fala da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Parágrafo 1º. A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivas de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor. Diferentemente das medidas administrativas, pessoal, não há, lá na parte geral do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, algo explicando melhor sobre as penalidades. Então a explicação vai ser aqui comigo mesmo. Olha só, de uma forma bem simples para você entender. Enquanto as medidas administrativas são providências que devem ser tomadas ali, no momento da fiscalização, para poder impedir que aquela conduta infracional continue acontecendo, as penalidades, pessoal, são providências que vêm depois de tudo isso, depois da lavratura do auto-infração, depois, se houve ali ou não a aplicação de alguma medida administrativa, tudo isso é encaminhado para a autoridade de trânsito do órgão e lá ele deve verificar a questão da consistência e regularidade do auto-infração, se for o caso, ou se for um caso de uma suspensão, cassação, ele vai verificar se aquele processo realmente está correto, se ele deve ser instaurado. E aí, diante disso, essa autoridade de trânsito deve aplicar a respectiva penalidade. Ou seja, é o momento daquela autoridade de trânsito verificar qual deve ser a punição, de acordo com o que está aqui na lei, para aquele condutor infrator, para aquele proprietário, enfim, a depender da situação que foi ali constatada, a depender da situação que aquela conduta requer. É por isso que as penalidades só podem ser aplicadas pela autoridade de trânsito e não pelos seus agentes. Assim como citamos exemplos de aplicação de medidas administrativas, vamos citar exemplos aqui também
da aplicação das penalidades. Imagine aí que um condutor ele foi abordado por uma blitz da lei seca e lá ele se recusa a fazer o teste do bafômetro, que o nome técnico é etilômetro. Qual vai ser a consequência disso? Ele vai ter 3 penalidades aplicadas, é isso mesmo. A primeira penalidade de multa, no valor de quase R$3.000. Ele vai ter uma outra penalidade que é a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E ele também vai ter uma outra penalidade para que ele possa voltar a dirigir, que é a frequência obrigatória em curso de reciclagem. E quem é que pode aplicar essa penalidade a ele? Apenas a autoridade de trânsito, não pode ser o agente. Ela que vai ter que aplicar isso aqui para ele. E assim como essa infração aí envolvendo o bafômetro, existem várias outras infrações previstas no CTB que além de multa, traz também a penalidade de suspensão, traz também a penalidade de frequência obrigatória em curso de reciclagem. A maioria das infrações traz tão somente a penalidade de multa. As penalidades sim, diferentemente das medidas administrativas, podemos chamar de punição. É aquela punição que aquele infrator vai receber de acordo com a conduta que ele teve. Bom, então é isso. Eu espero que tenha ficado claro para você a diferença entre medidas administrativas e penalidades. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que na medida do possível eu vou te responder. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se sim, eu peço que você me ajude. Deixa aí o teu like, se inscreve aqui no canal, ative as notificações porque aqui tem vídeo novo toda semana. Eu também te convido a me seguir no Instagram, @joaopaulomacedo.trânsito, que por lá eu busco trazer conteúdos diários, tudo para poder fazer você entender o do trânsito de uma forma muito mais fácil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!